Graça e paz, congregação. É, é com temor e tremor que eu estou aqui para entregar a palavra, né? Uma palavra que foi me solicitada, uma palavra de libertação, né? Uma palavra que é um tema que entra no nosso convívio diariamente. Mas antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Rúbia, moro em Recife, congrego na Igreja do Amor, do pastor Arthur Pereira e Thalita Pereira, aqui pertinho da minha casa, da minha janela eu vejo a minha segunda casa, e né? E é sobre isso, é sobre a gente estar disponível para fazer a obra, porque a palavra diz, né? Ir por todo lugar e pregar o evangelho, e a gente está aqui para isso, para ser instrumento do Senhor. E me foi solicitado falar sobre o tema dessa segunda semana, né? Desse propósito, é a mentira. E quando Líbia me falou, né, se eu poderia dar, eu digo sim, né, porque é um tema que a gente precisa tanto. É um tema que, por mais que a gente vigie, a gente de vez em quando, se eu, né, eu de vez em quando me pego mentindo. E olha que eu costumo dizer que eu odeio a mentira, que eu não gosto da mentira, que eu não minto, que eu não sei o que, não sei o quê. Mas em um estudo passado, o senhor falou comigo e me questionou, né? Algumas vezes que eu sim, eu minto, infelizmente. Então, vigiando sempre, né? Eu minto quando eu não atendo o telefone, eu minto quando eu digo nos sinais que eu não tenho dinheiro trocado, e eu tenho procurado, né? Não mentir. O celular agora eu boto no silencioso. E quando eu paro nos sinais, eu digo, eu não vou lhe dar agora, né? Em outra oportunidade, em outro dia, mas não digo mais. E isso é muito sério, né? Porque a gente precisa se questionar por que a gente mente, por que as pessoas mentem, né? Para agradar o homem, né? Para esconder coisas piores, né? Que sabemos que fizemos e que está errado, né? O porquê da mentira. Uma coisa eu sei, que a mentira vicia, uma mentira puxa outra mentira, e que tem pessoas que mentem tanto que torna aquilo uma verdade, né? Elas vivem aquela mentira de forma tão diária que passa a ser verdade para elas. Então, veja o poder da mentira, né? E outras pessoas contam histórias meias verdades. Não, não estou mentindo, não, só estou omitindo, né? Será que não está mentindo? Né? Aumenta um pontinho, diminui uma coisinha. Será que também não é uma mentira? Então, a mentira, ela faz, assim, ela se camufla no nosso meio, nas nossas vidas, no nosso cotidiano, que muitas vezes a gente não percebe. Por isso a palavra diz, né? Orai e vigiai. Porque a mentira é um dos pecados, dos 7 pecados que Deus abomina, né? A gente costuma falar sobre os vícios, sobre traição, sobre, né, adultério, sobre morte, sobre assassinato, sobre essas coisas, e esquece a mentira é um dos pecados que Deus abomina. E ele é muito claro, a gente encontra em várias partes da Bíblia, né, ele falando sobre a mentira. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma história de Ananias e Sofia. Ela está em Atos, né? Deixa eu abrir aqui. Atos, capítulo 5. Mas eu vou começar um pouquinho antes, só para vocês entenderem. Eu vou começar no capítulo 4, no versículo 14. E vou dar continuidade no capítulo 5 até, até o 10, certo? E diz assim: é, não havia pessoas necessitadas entre eles. Está se falando da igreja, da antiga igreja, né? Assim que Cristo morreu. Pois os que possuíam terras
casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. No capítulo 5 já diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também venderam a propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma boa parte de dinheiro que recebeu da sua propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe respondeu: Por que você, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles o levaram e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontrando-a morta, levaram-na à sepultura ao lado do seu marido. Glória a Deus por isso. Fico por aqui na palavra do Senhor, mas a gente vai andar por essa história, né? Eu costumo dizer que essa história de Ananias e Safira não é sobre dinheiro. Muitas pessoas pensam que foi o dinheiro, é que eles foram mortos pelo dinheiro, não. Eles foram mortos pela mentira, né? Por tentar mentir ao Espírito Santo. Em nenhum momento a igreja estava pedindo que se vendesse propriedade, que se desse, né, em doação, nada, nada. Eles viram o exemplo do encorajador Bernabé e quiseram, né, fazer bonito perante os homens. E entraram num acordo para mentir o valor. Porque eles poderiam chegar para Pedro, né, e dizer assim: apóstolo, né, eu vendi por tanto, mas eu fiquei com tal parte, né, e estou dando tanto à igreja, né, e estava tudo certo. A questão é que eles mentiram, né, e quando foi questionado, eles não se arrependeram, né, e isso fala muito sobre o que a mentira faz no nosso meio, né, porque, como eu disse, não se trata de valor, se trata de mentir para Deus, se trata de tentar agradar ao homem e desagradar a Deus. Desagradar a Deus por quê? Porque na Bíblia diz, né, nos mandamentos, diz que a gente não deve mentir, né? A gente não deve enganar o próximo. E mentir é tentar enganar o próximo, seja por quê, seja qual for o interesse, né, da mentira, seja para dar um de bonzinho, seja para fazer ludibriar o outro mesmo nos negócios, a gente vê muito em negócio, a gente vê muito na vida política, né, a mentira como a base, né, como até moeda de troca, né, e isso é horrível, porque isso culturalmente traz um peso para a nossa nação, um peso, um povo enganador, um povo, né, que de lábia. É, e a gente é assim, infelizmente, a gente é conhecido assim. E isso não é motivo de honra, é motivo de desonra, né? De desonra, inclusive, a Deus. Por que desonra a Deus? Porque é contra o caráter de Deus. A palavra diz, Jesus diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida.
né? Ele mesmo diz, ele poderia dizer vários adjetivos dele, ele coloca como a verdade. Porque ele é verdade, porque ele é contra a mentira. E quem é o pai da mentira? A palavra também diz, né, em João 8:44, o pai da mentira. Eu quero até ler para vocês. Eu deixei aqui separado e eu quero ler para vocês, que diz assim, deixa eu só marcar aqui para não me perder. João 8:44, que diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Ele está falando isso dos mentirosos. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Veja que coisa tão forte, né? Não há verdade nele. E o mentiroso, a gente passa a não crer mais no que ele fala. A gente passa a não acreditar. Mesmo quando ele está contando uma verdade, a gente passa a não acreditar. Por quê? Porque a mentira já vive nele. A mentira já é sinônimo, já é, né? Já é parte do caráter dele. Misericórdia, misericórdia, né? Misericórdia, irmãs. Essa noite é uma noite de libertação. E aqui a gente não está colocando os nossos filhos só, não. Os nossos maridos, os nossos conhecidos, o pessoal do nosso trabalho, não. A gente está se colocando em primeiro lugar, né? Nos tratar. Como eu disse a vocês, tem mentirinhas que a gente traz para o convívio da nossa família, né? E a gente lembrar quem é o pai da mentira. Lembrar que ele foi que contou a primeira mentira lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, a Eva, né? Veja como ele é o pai da mentira. Por que ele é o pai da mentira? Ele foi a primeiro pecado foi através de uma mentira, né? De uma conversa, de uma lábia. E assim, né, a gente vê tantas pessoas, né, e que a gente possa ser liberta disso e que a gente possa fechar brecha sobre isso, sobre o nosso lar. Porque, como eu disse, uma mentira puxa a outra. Outra coisa, minha gente, né? A gente tem um DNA de Deus, o DNA do nosso Pai, somos filhas dele. Como é que a gente pode mentir? Como é que a gente pode contar mentirinhas? Como é que a gente pode contar historinhas? Como é que a gente pode tentar enganar o nosso marido, né? Eu não estou falando de uma traição, não, viu? Eu estou falando daquela compra que a gente diz que foi menos ou que a gente diz que foi mais. Eu estou falando daquela história que a gente conta para tirar proveito de alguém. Eu estou falando daquele telefone que toca e diz: eu não estou aqui, não. Eu estou falando de os filhos aprontarem e dizer: não vamos contar para o teu pai, não, né? Eu estou falando sobre isso, sobre quebrar essas brechas, porque somos mulheres de Deus, somos filhas, temos o DNA dele, e isso não representa o DNA do nosso pai. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele não é mentira. O mentiroso é outro, né? Então, Deus abomina a mentira. Está entre os 7 pecados, né? Está lá em Provérbios 16 a 19, que diz assim, também separei para vocês, para mim também, porque eu fui lendo e fui, né? E fui tomando posse e dando misericórdia a Deus. 6:16 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e testemunha falsa que espalha mentira, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Veja, Deus coloca aqui, né, a palavra do Senhor, a mentira junto com os assassinos que derramam sangue inocente. Dá para vocês perceberem a gravidade da mentirinha que a gente conta? E para Deus não existe mentirinha nem mentirão, existe mentira, né? Então, vamos nos vigiar,
né? Vamos acabar com essas histórias. Eu fico muito feliz, porque minhas filhas, eu tenho 3 filhas, 2 adultas, e elas comentam: ah, mamãe não gosta de mentira, né? Elas já sabem, mas glória a Deus por isso. E olhe que, como eu disse, não faz muito tempo não, que eu me peguei, que o Espírito Santo me incomodou, disse: e essas mentirinhas aqui? Tá passando desapercebida por você, mas por mim não, né? Então é sobre isso, é sobre o que a gente vai deixar de legado para os nossos filhos, né? E se vocês prestarem atenção, uma família, uma família, a mulher, principalmente a mulher, uma mulher que mente, né? Os homens, os filhos vão seguindo a mesma cartilha. Quando é o homem que mente, mas a mulher combate, né? Aquilo fica meio a meio, não é verdade? Mas quem tem um convívio maior com os nossos filhos, com os nossos netos, somos nós. Né? A gente é que tem que dar o bom exemplo. Aí a gente vê a pessoa contando uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, perde a credibilidade como mãe, né? Perde a credibilidade como serva do Senhor, né? E o Senhor desagrada, não, ele abomina. Eu não vou cansar de dizer isso para vocês. Ele abomina. Ele não coloca a gente junto com os adúlteros, não. Ele coloca a gente junto com os assassinos, né? Veja o nível, né? Veja o nível de pecado. E a nossa postura como cristã era para a gente defender, né, a verdade, porque lá em Efésios 6, quando a gente aprende as batalhas espirituais, o que é que diz? Vista o cinturão da verdade. Que cinturão é esse que se a gente vive numa mentira constante, que cinturão é esse que a gente vai viver? O inimigo sabe logo e aponta logo o pecado para a gente, porque ele sabe, né? Ele ronda, ele vive ao nosso derredor, a palavra diz. Então, ele conhece, ele sabe se na minha casa é um lar de mentira, onde a mentira opera ou não. Então, a gente, como cristão, tem que defender a palavra, tem que defender a verdade. Ah, agora eu vou sair dizendo a verdade por aí, doa quem doer. Também não é assim, não. A verdade precisa ser dita, mas muitas vezes a verdade ser dita em amor. Né? Não é porque a gente está com o nome da verdade que a gente vai rasgando por aí, não. Né? A gente precisa também vigiar isso. Ah, eu não falei nenhuma mentira, eu estou falando a verdade. Certo, minha irmã? A verdade sempre prevalece, porque a mentira, nenhuma mentira fica coberta para sempre. Né? A verdade sempre sobressai, porque a luz sempre sobressai. Mas a gente precisa aprender a falar as verdades em amor, né? Porque também é consequência, também reflete a nossa vida de cristã, né? E e aí, né, o que eu quero também trazer para vocês é que orar, orar para que o Senhor nos liberte disso, né? Para que o Senhor nos liberte desses vícios, né? Desses pecadinhos que para a gente é pecadinho, para o Senhor, como eu já disse, não, e que nos faça, né, vigilante, atento, fechando essa brecha dentro do nosso lar, essa brecha dos nossos filhos, essa brecha dos nossos netos. A gente muitas vezes é criança mentindo, né? Criança que é um ser que fala a verdade. Quando a criança fala, é só verdade. Se ela está mentindo, é porque ela está vendo esse procedimento, ela está vivendo essas mentiras dentro de casa e aprende logo. Né? E depois, irmãs, como eu disse, mentir vira um vício. A pessoa passa a mentir. Eu tenho uma comadre que fala assim: mente descaradamente, né? Porque passa a mentir descaradamente mesmo, não tem mais vergonha, né, de estar contando histórias, aumentando, né, ou diminuindo para o seu bel prazer. E Deus abomina. E outra coisa que me chama a atenção aqui nesse texto dessa história de Ananias e Safira é que Deus, né, ele é tão bondoso que o Espírito Santo dele, ele sempre vem, sempre nos questiona, né? Sempre nos questiona. É, sobre os nossos pecados, né? Eu ando muito com a minha filha pequena, ela tem 11 anos, eu ando muito com ela, né? Ela é minha companheirinha. E eu me via, né?
como eu disse a vocês, contando nos sinais que não tenho dinheiro. E aí eu passei a dizer: não, eu não dou dinheiro. Eu não dou dinheiro porque eu não sei se vocês vão comprar droga. Infelizmente, é isso a realidade do nosso país. Eu não dou dinheiro. E eu explico para ela: mamãe não vai dar, não é porque a mamãe não tem, não. Graças a Deus, glória a Deus, que aquele valor que ele está me pedindo eu tenho para dar, né? Mas é porque eu temo pela vida dele, né? E eu temo pela nossa. Então, aí a gente precisa explicar, né, a nossos filhos, ensinar que a verdade é única. A verdade, ela é única. Ninguém conta, uma mentira sai de várias histórias, de vários modos, mas a verdade é única. Se eu contar uma história e que eu vivi junto com Líbia, Líbia for contar, é igual, porque a verdade é única, é uma única história. Não tem que combinar como Safira precisou combinar com o marido. Veja que a mentira, ela é, ela é pensada, ela é, né? A gente vai pensar em que história a gente vai contar. A gente vai pensar como é que a gente diminui para o marido não ficar bravo porque a gente comprou aquela roupa ou porque a gente deu aquele dinheiro para o menino ou que usou de outra forma. Não, a gente já começa a maquinar aqui na mente, né? A mente, como é que vai fazer? E assim foi, Ananias e Safira. Eles, né, quando eles venderam, eles combinaram, né, o que ia contar. É tanto que quando ela chegou, né, que Pedro deu a oportunidade dela fazer diferente, como ele tinha dado a Ananias também, né? Ele não chegou, né, questionando, não, ele não chegou pedindo tudo, não. Né? Ele deu a oportunidade, nos dá sempre a oportunidade de falar a verdade, de ser verdadeiro com o outro. Aí a gente é que tem que tomar decisão. Eu vou agradar ao homem ou eu vou agradar a Deus? Eu vou fazer para eu sair como a certinha, como a boazinha, ou eu vou, né? O que é que eu escolho? A mentira, ela aparece em nossas vidas como uma escolha. E aí, muitas vezes, a gente escolhe agradar o homem, ou sair bonita, como diz assim, sair bonita na fita, né? Para ir desagradando a Deus. Né? Deus tem aquele como abominação. Como eu disse, eu não vou cansar de repetir. A mentira é um pecado que Deus abomina. Ah, mas eu menti, você não sabe, Rúbia. Eu menti porque você não sabe da minha realidade. Se eu contar a verdade, você não vai me ajudar. Se eu contar a verdade, não vai acontecer isso. E cadê o Deus Todo-Poderoso que serve a nós, né? Que somos filhas, que diz que nada faltará? A gente precisa mentir para fazer o que Deus promete fazer em verdade. E olha, eu vou contar outra coisa para vocês, né? Outra coisa. Em, em Salmo 120, não, Apocalipse. Apocalipse, eu já estava esquecendo. Apocalipse, eu marquei aqui, eu acho que é 20 ou é 21. 21, o versículo 8. Diz assim: veja o que o Senhor fala sobre aquele que comete mentira, né? Que fala mentira. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Veja aonde a mentira, o mentiroso está encaixado. Veja qual é a turma que ele anda, né? Vou até repetir: os covardes, os incrédulos, os que não têm fé, né? Os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Agora veja as consequências. O lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Veja, uma morte eterna. Esse pecado da mentira nos leva. Safira e Ananias morreram, tiveram a consequência, porque todo pecado tem consequência. E a mentira é um pecado abominável. Então,
Com um pecado tem sua consequência. E a consequência de Ananias e Safira foi a morte física e a morte espiritual. Eles vão arder no fogo de enxofre eterno. Meu Deus, misericórdia, por conta de uma mentirinha, Jesus. Jesus não diz aqui que é uma mentirinha nem mentirão, não. Ele fala de mentira, ele fala de lábios mentirosos, ele fala de contadores de histórias inverídicas, seja o termo que você quer dar, né? Mas é sobre essa gravidade. É por isso que precisamos colocar isso, por isso que isso está, né? Juntamente com as outras causas de libertação. Libertação, porque eu já vi muita gente orando por muita coisa, mas poucos pedindo para se libertar do pecado da mentira. E essa noite eu convido você, juntamente comigo, né, a nos colocar, nos prostrar diante do Senhor, pedindo pela sua misericórdia, pedindo que Ele nos dê visão espiritual, que Ele controle a nossa boca, que Ele controle a nossa mente, né? E que o Espírito Santo brave aos nossos corações, né? Para que haja arrependimento, que muitas vezes a mentira chega na ponta da língua, a gente abre e fala se a gente quiser. A gente precisa ter domínio desse órgão, né? A língua, a palavra fala, a língua amaldiçoa e abençoa. E aí, quando a gente fala mentira, ela está trazendo maldição para a gente. O lago do fogo de enxofre eternamente. Meninas, não é um castigozinho, não. É coisa grande. Né? E o Espírito Santo e o Senhor alerta. Alerta como todo pecado. Alerta como alertou aqui a Safira. Safira teve a oportunidade. O Pedro perguntou, né? Diga-me, foi este o preço mesmo que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Eita Jesus! Eita Jesus! Ela teve a oportunidade de voltar atrás, o Espírito Santo falando no coração dela, e ela não viu. Para quê? Para ficar bonita igual Barnabé, para a Bíblia contar que eles doavam tudo. Mas veja como ela ficou aqui, como a palavra até hoje é contada, né? Como uma mentira, como causa de morte, morte espiritual, morte física. E falando em morte, eu pergunto para vocês, aonde é que vocês estão levando? Aonde é que vocês estão gerando, né? Gerando, como a gente gera um filho. Muitas vezes a gente está gerando morte com mentira. É dentro da própria casa, misericórdia. É dentro do nosso trabalho onde a gente ganha o sustento para nossa família, misericórdia. Gente, eu tenho empresa, vocês sabem. Eu já peguei atestado, né? Que, claro, 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 que não precisava ser especialista para saber que aquilo era falso, não. Né? De um funcionário me colocar tanto atestado, de eu pedir, vá, procure ver, né? Pedir a um outro funcionário se essa pessoa, o que é que ela tem, né? Procure ver, porque não é possível, não. Isso é mentira. O que acontece com esse funcionário? Ele está honrando o trabalho dele, ele está fazendo com excelência, com amor, né? Ou ele está tentando ludibriar a mim ou a qualquer outra pessoa? Ô, minha gente, ludibriar o outro é tão fácil, né? É só contar uma história bem bonitinha, bem arquitetada, bem planejada, e o outro cai. Até porque, quando a gente não tem o costume de mentir, o que o outro vem contar, a gente acredita. Mas como é que não tem um ditado popular que diz assim, gato escaldado, né? Tem medo de água quente, um negócio assim. A gente já fica alerta, né? Quando a gente mente, aí é fácil, diz logo, ó, fulano tá mentindo. Por quê? Porque a gente já conhece o modo operante, já sabe como funciona as coisas, né? Mas quando a gente não conhece, é muito fácil mentir. Mas eu prefiro ser a iludida do que a iludir, né? E é essa reflexão que eu trago para vocês, né? Será que a gente está mentindo? Será que a gente está trazendo morte para nossa casa? Porque na medida que a gente traz mentira para dentro de casa, historinhas, né? Nada demais.
Os nossos filhos, a gente está gerando morte para os nossos filhos também, morte para os nossos netos também, morte para os nossos maridos, né? Morte para quem convive com a gente. A gente está levando vida ou morte, né? Onde essa mentira que você tem contado tem gerado, o que ela tem gerado? Com certeza não é vida, né? Com certeza não é um legado espiritual. Eu acho que eu creio que isso não pode nem chamar de legado, mas sim de maldição. Né? Porque legado é coisas boas que a gente quer deixar para os nossos filhos. É joelho no chão, é intimidade com Deus, é ser uma mulher de fé, né? É ser uma mulher de verdade, é ser uma mulher que emana a luz, a luz que refletimos do Senhor, né? E não do outro, do pai da mentira. Né? É, é pesada essa história, é pesado o nosso dia a dia, é pesado, né? A gente, muitas vezes, olha, eu já vi, né, pais indo mentir no colégio para que filho falte, ou filho faça prova, ou filho isso, ou filho aquilo. Gente, fala a verdade, explica, né? Conta, abre teu coração. É, tem um filme, eu acho que o nome é Corajosos. Eu sou péssima para título. Que a internet de vez em quando coloca um trecho do filme que diz que o filme se passa nos Estados Unidos e conta a história de alguns homens e alguns homens sendo tratados por Deus, sendo despertados para a fé. E esse homem, um latino, que geralmente tem subemprego nos Estados Unidos, e ele precisando muito de um emprego para sustentar a família, e ele recebe a oportunidade de de um aumento de cargo e, consequentemente, de salário. E diz: olha, para você ocupar esse cargo que eu quero lhe dar, você precisa fazer essa mentirinha, contar isso. Eu não me lembro detalhes do filme, não. Eu sei que parece que era para ele receber um material e dizer que não recebia, ou vice-versa. E ele escuta, né? E o cara diz, o patrão, né? O chefe dele diz: vá para casa e pense, amanhã você me dá a resposta. Ele vai para casa no sofrimento, né? Entre o bem-estar da família e mentir, né? Entre o bem-estar da família como provedor ou acreditar que o Deus soberano é o nosso provedor. E aí ele volta no outro dia e muito agradecido, diz que agradece muito pela oportunidade, mas que não vai aceitar porque não a religião dele, o que ele crê, os valores cristãos dele não permite. E aí o chefe dá os parabéns e diz que o emprego é dele, que aquilo era um teste, né? Como a gente chama aqui, era uma pegadinha para saber sobre o caráter dele. Agora veja, irmãs, se ele tivesse mentido, ele tinha mentido, né, para o Espírito Santo de Deus, ele tinha ofendido o Espírito Santo de Deus, ele tinha envergonhado o Pai, né, nosso Deus, e ele teria perdido o emprego, porque se ele, né, a palavra diz, ser fiel no pouco e muito eu te darei, mas e o contrário, se ele juntamente com o chefe concorda com a mentirinha, se vir um outro, ele também pode concordar, né? E é sobre isso, a nossa fidelidade, né, aos nossos valores, aquilo que a gente crê. Então, nada compensa uma mentirinha. Nada. Ah, nada. É abominável. Não esqueçam duas coisas. Se duas coisas que eu pudesse deixar na mente de vocês hoje. A mentira é abominável. É como um assassino, é comparado como um assassino, como idólatra, como feiticeiro, né? E é abominável por Deus. E a consequência é a morte eterna, a segunda morte eterna no lago. Quer dizer, não pense, eu tive uma vida, eu servi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não estou aqui para julgar, não é palavras de Rúbia, é palavras que tem aqui na palavra, na Bíblia, que está aqui, né, que eu li juntamente com vocês. Né? Então, essas duas coisas. E por último, né? E por último, não menos importante, é orar para que o Senhor nos livre dos lábios dos mentirosos e da língua enganadora. E está em Salmo 122. Salmo 120, versículo 2, que diz assim:
Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeiras. Veja, veja como isso é sério, né? Como eu lhe disse, a gente, quando não tem maldade no nosso coração, a gente não vê maldade. Então, a gente é muito fácil ser ludibriado, ser enganado. Mas que sejamos nós os enganados do que enganadores. Eu fico por aqui, até aqui, é o que eu preparei, é o que o Espírito Santo preparou para falar comigo e com vocês e pedir ao Senhor que nos liberte, né? Se há alguma mentirinha dentro de nós, né? Algum pecado, né? Que muitas vezes a gente não percebe da mentira, que seja revelado em nome de Jesus e seja liberto em nome de Jesus pela misericórdia deles. Amém, irmãs? Amém, minha amada. Deus abençoe. Cada dia o Senhor possa